E aí, gremistas? Mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Vamos falar aí do jogo aí, 2-0 contra o Fluminense aí. E aí, freguesia, pode crer? Vamos se fuder, é isso aí, pó de arroz. Primeiro vamos mandar um abraço aí pra rapaziada aí. Eu queria mandar um abraço aí pro Mota, gremista aí que tá na área comentando aí, pedir um abraço aí do canal aí, ó, um abraço aí de todos os gremistas aí, pra ti aí, Mota. É isso aí, Dale Grêmio, pra família lagoana aí em Maceió, pediram um abraço de novo aí pro pessoal, pra Viviane aí, Fábio aí, a família aí de Alagoas aí que torce pro Tricolor aí, Dale Grêmio, nós estamos em todo que é lugar, minha gente, pode crer. Um abraço aí pro Luciano Pinheiro, Renan dos Santos, Erickson, de São Léo aí, de São Leopoldo, gremistaço aí, pro Jorge Fernandes aí, Pernambuco. E aí, brother, esse aí é gremista aí, saca qual é que é, pode crer, gremista loucaço, tamo aí, dale Grêmio aí, e a Billy Knight, brother. Eu queria mandar um abraço também pro Wagner Angelini. É isso aí. Então, assim, minha gente, o Grêmio hoje, eu queria dizer que não me agrada isto que o Renato anda fazendo, né? E eu acho que hoje ficou bem claro, inclusive para ele, essa esperança que eu tenho no jogo, de que realmente o Grêmio não pode jogar com essa formação, e ainda assim o Grêmio é superior devido à sua qualidade dos jogadores, né? Eu queria dizer assim que isso, que colocar o Arthur como tipo um armador, o Luan lá na frente, é uma errada, né? Tanto que o Grêmio, teoricamente, o Grêmio é o melhor ataque do campeonato nos últimos jogos. Vinha, enquanto tá, óbvio, né, que enquanto estava 1-0 contra o Fluminense, o Grêmio só tinha feito 2 gols. E hoje fez 2 gols, né, contra o Fluminense, tudo de bola parada. Sendo que o Grêmio voltou a ser o Grêmio depois das substituições do Renato. Onde ele tirou o Maicon, colocou o Everton no lugar do Luan, o Luan no seu devido lugar e o Arthur no seu devido lugar. E aí o Grêmio jogou muito futebol. Voltou a ser o Grêmio. Mas eu queria dizer que assim, ó, o Grêmio do primeiro tempo, com essa formação, o Luan ele acaba vindo para trás para buscar a jogada. E é dali que ele é brilhante. Só que ele avança e não tem ninguém na frente, porque ele está lá na frente. Pedro, o ataque do Grêmio, da maneira que o Grêmio começou o primeiro tempo, se resume a Ramiro, Luan e Pedro Rocha. O Pedro Rocha não ajuda o Luan lá na frente. O Pedro Rocha fica isolado, né? Quando entrou o Everton aí, Pedro Rocha começou a jogar também, né? Não jogar isolado, tentando driblar todo mundo, né? Começou a jogar até porque Luan é que ajuda o Pedro Rocha. O Pedro Rocha não dá suporte ao Luan quando o Luan tá jogando mais avançado como estava no primeiro tempo, antes da entrada do Everton. Então, assim, ó, o que eu tô querendo dizer, minha gente, é que o Grêmio, infelizmente, ou sai Michel ou sai Michael. Eu entendo que o Michael é o capitão do nosso time. Eu entendo que o Michael, para mim, na minha opinião de torcedor, é um jogador que até quando eu comecei os vídeos eu estava pronto para criticar ele. Pensei, agora no início do ano já vou começar um pau no Michael, sabendo tudo que ele tinha jogado nessa Copa do Brasil, mas ele me calou a boca, porque nós precisamos dele antes dele sair, quando ele voltou no início do ano, o Michael era quem estava dando a saída de bola para o Grêmio, tanto que quando ele meio se lesionou, surgiu ainda um problema ali. Mas infelizmente, ou sai ele ou sai Michel. Eu até sugeri no outro vídeo que saísse o Michel por toda essa estigma, por ser mais veterano, antiguidade é posto, como se diz no militarismo, né? Não que eu seja militar. Então, assim, ó, eu espero que o Renato tenha visto que não dá para jogar desse jeito. E aí, e digo de novo, torcedor gremista, o Grêmio, mesmo assim, né, tendo esse ataque com Luan, Pedro Rocha e Ramiro, e o Luan não é um jogador que jogue lá avançado, quase dentro da área,
o Grêmio ainda era superior. Mas o Grêmio perdeu o contra-ataque, né? O Grêmio, o Maicon muito mal, muito lento, tentando jogar rápido, mais avançado, mas não adianta, errando muito passe. Eu queria dizer que Arthur e Michel realmente estão no momento mais entrosados, ao meu ponto de vista. Queria dar destaque nesse jogo a Cortez, muito bem, inclusive na marcação. Claro, com os defeitos dele, mas inclusive na marcação. Edilson também, muito bem. Os dois laterais do Grêmio, muito bem. Edilson, assim, como é que eu posso dizer? Até eu queria dizer que o Grêmio, com o Arthur, vamos dizer, meia, o Léo Moura tem um toque melhor para jogar pelo meio e auxiliar no meio campo. Né? Porque o Grêmio, volto a dizer, da maneira que o Grêmio entrou no primeiro tempo, da maneira que o Grêmio jogou no último jogo, antes do Fluminense, contra o Bahia, é uma maneira que eu não gosto. Pode encaixar melhor, o Grêmio tem jogadores para que encaixe melhor até esse esquema, mas para quê? Né? Então eu acho que enquanto não volta o Barros, o esquema tem que ser este no segundo tempo, que o Renato, mais uma vez, que tem o costume de geralmente substituir aos 25, 27, de novo substituiu aos 15 minutos do segundo tempo, tirando o Maicon e o Everton. Depois ele fez mais duas substituições, entrou o Fernandinho muito bem, esta é a função do Fernandinho, jogador importantíssimo, né? E eu acho que o que falta para o futebol brasileiro, para o Grêmio, é esta maturidade. O Grêmio joga com inteligência, mas os jogadores têm que ter maturidade, de que todos têm sua função. Como o Michael, vamos dizer que vá para a reserva, é importantíssimo. Daqui a pouco ele entra, joga 3 jogos, se firma de novo. Então, assim, ó, todos os jogadores fazem parte do grupo. Os jogadores do Grêmio, é aquilo que eu digo, não existe uma lei que diga que reserva, que quem está no banco é perna de pau. Isso é para time pequeno, o Grêmio tem um plantel. Todos os jogadores são qualificados, tanto que entram, saem e se firmam, né? Então é isso, minha gente. Espero que o Renato tenha visto, né? Que o Grêmio não deve jogar dessa maneira, pegando um time mais cascudo, melhor, um time mais competitivo, numa semifinal da Libertadores, mais adiante no Brasileiro, na Copa do Brasil. O Grêmio pode ser prejudicado por jogar assim, né? Vamos dizer até agora contra o Cruzeiro, que o Grêmio entre com o Arthur, Michel, Michael. Tá tudo bem, o Cruzeiro lá, já conseguimos 3 pontos fora agora contra a Freguesia, um ponto assim contra o Cruzeiro, mas acho que devemos ganhar o Cruzeiro. Eu queria dizer, minha gente, que volto a dizer, o Grêmio, na minha opinião, tem o melhor futebol do Brasil. Até jogar... digo que o Corinthians realmente tem um time consistente, não é apenas uma mentira, mas eu vejo o futebol do Grêmio muito melhor. Tô louco para jogar com o Corinthians. Então é isso que eu digo. O Grêmio precisa jogar como o Grêmio joga. O Grêmio precisa botar os seus pingos nos is. O Grêmio só conseguiu. A defesa do Grêmio é muito boa. Jeromel, Kahneman, Edilson, Cortez, hoje muito bem também na defesa. Assim, é difícil de fazer gol no Grêmio. O Grêmio jogando da maneira que jogou no primeiro tempo, sem antes do Everton entrar, realmente é difícil fazer gol, mas fica difícil de tomar gol, é difícil fazer gol no Grêmio, mas é difícil o Grêmio fazer gol. O Grêmio precisa de articulação no meio. Então, assim, espero que o Renato hoje tenha visto isso aí. No momento que ele corrigiu o time jogou realmente como o Grêmio vinha jogando. Perigosíssimo nos contra-ataques, perigosíssimo atacando e muito bem na defesa. Com um homem na frente, Luan no meio e Arthur no seu devido lugar, que é o Luan da defesa, na volância. É isso aí, minha gente. Mesmo assim, o Grêmio fez uma grande partida e volto a repetir, somos candidatos a qualquer campeonato que jogarmos. Renato, não te perde, meu brother. É isso aí, Dale Grêmio. Pode crer.